Olá, muito bom dia, investidor, muito bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BNC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quarta-feira. Hoje é dia 8 de setembro. E a quarta começa com os investidores de olho ainda nas repercussões do 7 de setembro. Milhões de pessoas saíram às ruas para manifestar apoio às pautas do presidente Jair Bolsonaro e também tiveram, claro, protestos contra o presidente. Há algumas semanas havia expectativa sobre essa data, os investidores de olho nos impactos que as manifestações poderiam ter sobre o mercado. Se a bolsa seria contaminada com um cenário de tensão ainda maior entre os poderes, se a agenda política podia ser impactada com um tom mais elevado de parte a parte e até mesmo algum tipo de ruptura. O presidente reforçou sua posição contra o ministro Alexandre de Moraes, a quem disse não acatar mais nenhuma decisão, e pediu a saída do ministro do STF, além, claro, de um posicionamento do presidente da corte. Luiz Fux deve se manifestar hoje sobre as declarações de Bolsonaro. Os presidentes da Câmara e do Senado também devem falar hoje sobre os atos. O que se sabe é que alguns partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro encaram as declarações graves e sinalizam medidas mais duras. Mas o que o investidor quer mesmo saber é se essa polarização e se a tensão vai contaminar o mercado. Se o ambiente institucional vai continuar afastando o investidor estrangeiro ou depois dos atos de 7 de setembro, o estrangeiro vai voltar a procurar os ativos brasileiros. Além disso, alguns analistas têm dito que o ambiente político conturbado pode fazer com que a agenda de reformas fique cada vez mais longe de acontecer. Isso sem contar os acordos de orçamento para o pagamento de precatórios que está sendo discutido também em parceria com o Poder Judiciário. Na agenda econômica, agora há pouco foi divulgado o IGPDI, o índice desacelerou 0,14%, mais do que a expectativa, que era 0,03% de queda. O IGPDI acumula uma alta de 15,75% nesse ano de 2021 e 28,21% nos últimos 12 meses. E mais tarde, nos Estados Unidos, vai ser divulgado o livro bege, que mostra as condições econômicas em várias regiões do país. E agora vamos dar uma olhadinha como fechou a bolsa na segunda-feira. Na espera de toda essa movimentação aí do 7 de setembro, a bolsa acabou subindo, uma elevação de 0,8% aqui, ó, fechando aos 117.869 pontos. Entre as mais altas tivemos Grupo Pão de Açúcar subindo 6,75%. Também tivemos a Minerva subindo 6,68%. As Americanas S.A. subiram 5,42% e a Copel subiu 5,01%. Entre as mais baixas, a gente teve aqui a Duratex, né? Antiga Duratex DXCO, caindo 2,96%. Companhia Siderúrgica Nacional caindo 1,9%. Vale também, as duas mineradoras e siderúrgica aí caindo, além da Equatorial Energia caindo 0,97%. Esse foi o retrato da Bolsa, né? Como fechou a Bolsa de Valores na segunda-feira. Claro que ainda existia aquela movimentação, né? Querendo saber o que seriam os atos de 7 de setembro, o que poderia acontecer, e o mercado repercutindo positivamente na segunda-feira. Embora tenha sido feriado nos Estados Unidos, os ativos aqui no Brasil acabaram subindo, a Bolsa subiu. E agora, falando de hoje, o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nessa quarta-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. Como vai? Olá, pessoal. Muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas de Nova York nesse começo de quarta-feira pós-feriado. Um viés de leve queda nesse momento, mas lembrando que o nosso índice lá fora, né, o famoso EWZ, apresentou uma ligeira valorização ao longo da terça-feira, então talvez o dia seja bastante morno, podendo fechar até com um viés levemente positivo nessa quarta-feira por aqui, tá? As commodities estão relativamente estáveis também, petróleo uma leve alta, o minério de ferro apresentou uma leve queda
nessa madrugada, então a gente não deve ter grandes oscilações também das empresas por aqui, como Petrobras e a Vale, tá bom? Destaque negativo fica para as criptomoedas, né, bastante voláteis, acompanhando algumas notícias vindas principalmente da Ásia, então muita atenção aí para quem está alocado nas criptomoedas, principalmente no Bitcoin e no Ethereum também, tá bom, pessoal? Então o mercado deve continuar repercutindo aí, né, as leituras em relação ao movimento de 7 de setembro. Nossa leitura aqui é que a gente não tenha nenhuma viés, nenhuma leitura de ruptura, tá? Então a gente pode ter alguma certa oscilação, né, nos próximos dias, mas sem grandes oscilações, tá? Sem grandes quedas. A gente não espera nenhuma leitura negativa, tá bom? A gente segue, lógico, com alguns ruídos políticos, né? Mas sem grande novidade, tá bom? Lembrando que a gente também tem manifestações programadas aí para o próximo final de semana, então o mercado pode ficar aí num compasso de espera, né? Mas lembrando também que nesse patamar de preços do Ibovespa, a gente continua vendo boas oportunidades e acho que o mercado também concorda com essa opinião, né? A gente realmente vê o Ibovespa chegando ali ao patamar próximo de 115, 116 mil pontos, né? Recuperando parte das quedas, né? Realmente entrando fluxo comprador ali nesse patamar de preço, tá bom? Então, um ótimo dia a todos. Já já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. Vamos às notícias internacionais. A economia do Japão avançou 1,9% no trimestre entre abril e junho, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado ficou acima da estimativa inicial, que previa uma alta de 1,3%. E as exportações da China deram um salto anual de 25,6% agora no mês de agosto. O resultado ficou bem acima da expectativa dos analistas, que previam um ganho de 17%. As importações também aumentaram 33,1% em agosto e o superávit da balança comercial somou 58,34 bilhões de dólares, também acima das expectativas. Vamos dar uma olhadinha como fecharam as bolsas asiáticas nessa quarta-feira. As bolsas já fecharam. Xangai, na China, uma leve retração aí, fechando em leve queda de 0,04%. Nikkei, no Japão, aqui ó, uma alta de 0,89%, ainda repercutindo esses dados do PIB desse último trimestre. E Hong Kong, uma queda aí de 0,12%, o índice Hang Seng. Essas foram as bolsas asiáticas fechando o pregão dessa quarta-feira. Já as bolsas europeias também estão recuando aí nessa quarta-feira em meio ao nervosismo, né, em relação à expectativa de recuperação econômica e o surgimento de novos casos de Covid-19. Os investidores também aguardam o desfecho da reunião de amanhã do Banco Central Europeu em meio à alta de inflação, indicadores econômicos positivos, que levam alguns observadores, alguns analistas dizerem aí que as autoridades vão retirar os estímulos. Só para a gente ter uma ideia, os estímulos lá na Europa somam 80 bilhões de euros todos os meses. E aí fica nessa expectativa, né? Será que vai ter algum tipo de medida, né? Medida de política monetária lá do Banco Central Europeu? É isso que a gente vai descobrir na reunião de amanhã. E aí a gente vê como ficam os índices lá na Europa. Falei que estavam todos embaixo, vamos detalhar aqui. Lá na Alemanha, DAX caindo 0,9%, CAC na França caindo 0,4%, FTSE no Reino Unido caindo 0,5% e o índice Eurostoxx caindo 0,7%. Esses são os índices europeus. Nos Estados Unidos, os índices futuros também operando em queda hoje, embora, né, a gente saiba que ontem lá nos Estados Unidos a Nasdaq tenha batido mais um recorde, né, mais uma alta histórica, mais um nível histórico da Bolsa da Tecnologia, e hoje ela opera numa leve queda de 0,07% o índice futuro. Já o S&P cai 0,10%, assim como o Dow Jones também caindo 0,10%. E El Salvador se tornou ontem o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda legal, mas o lançamento foi turbulento e o sistema apresentou falhas. O governo teve que suspender temporariamente o aplicativo para armazenar o ativo digital e aí o preço do Bitcoin despencou. Vamos dar uma olhadinha como está operando o Bitcoin nesse momento? Nesse momento, uma queda de 8,86%.
aos 46.466 dólares. A gente lembra, né, que na última semana o Bitcoin chegou a passar a marca dos 50 mil dólares e hoje já caindo. Só para vocês terem uma ideia, quando houve toda essa desorganização, né, essas falhas na implementação do Bitcoin lá em El Salvador, o ativo chegou a cair mais de 17%, tombando aí 10 mil dólares praticamente de queda, né? Uma queda bastante considerável. E aí, na esteira do Bitcoin, as outras criptomoedas também acabam sofrendo. O Ethereum, só para vocês terem uma ideia, caindo 10,10% aos 3.422 dólares. Essa é a cotação desse momento. E agora, o Marco Saravalli traz o gráfico do dia. Olha só, ele mostra pra gente aqui o volume global de fusões e aquisições. Conta pra gente, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem um volume global, né, de M&As, de fusões e aquisições. A gente vê que o ano de 2021 a gente pode bater novos recordes, né? Inclusive, é uma sinalização até para a companhia que você está investindo, né, se você tem ações de alguma empresa, dá uma olhada como está a estrutura de capital, como está o nível de endividamento, principalmente a posição de caixa dessa companhia, porque essa companhia pode fazer várias destinações desse recurso, né, como dividendos, recompra de ações, mas principalmente aquisições, tá, nesse momento. Então, a gente acredita sim que nesses próximos 4 meses do ano, a gente continue acelerando esse movimento aí, principalmente de aquisições daquelas companhias que estão bastante capitalizadas, fizeram follow-ons, fizeram ofertas recentes, que tem um bom recurso em caixa, tá bom? Então não esperamos que esse movimento vá parar tão cedo. Isso no Brasil e está acontecendo ao redor do mundo também muito forte, tá bom? Então tenham todos uma ótima quarta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Bom, vamos então aos destaques corporativos, porque a Ambipar anunciou a aquisição da empresa canadense Emerge Hydrovac. O valor da operação não foi informado. Essa é a 9ª aquisição da Ambipar na América do Norte. A empresa atua em atendimento de emergências ambientais e serviços industriais. Nos últimos 12 meses, a empresa faturou 6,5 milhões de dólares canadenses. Segundo a Ambipar, a compra expande a presença na América do Norte, amplia a capilaridade de atendimento e gera sinergias operacionais. A Superintendência Geral do CAD recomenda que a compra da Unidas pela Localiza seja aprovada pelo Tribunal da Autarquia, mas com a adoção de remédios que mitiguem riscos concorrenciais. As empresas já admitem, inclusive, vender alguns ativos para seguir com essa fusão e ser aprovado pelo CAD. A Organização Mundial de Saúde Animal concluiu que os 2 casos de vaca louca detectados em frigoríficos de Minas Gerais e do Mato Grosso não representam risco para a cadeia de produção bovina. A notícia é boa para os frigoríficos brasileiros que exportam carnes para vários países do mundo. A Gol divulgou resultados prévios de tráfego no mês de agosto. A demanda para voos cresceu 84,7% na comparação com agosto do ano passado, enquanto a oferta aumentou 83%. Já a taxa de ocupação foi de 80,2%, um aumento de 0,8 ponto em relação a agosto de 2020. O PayPal anunciou a compra da empresa japonesa de pagamentos Paydi por cerca de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. A aquisição faz parte do plano de expandir os negócios no 3º maior mercado de varejo online do mundo. E a farmacêutica francesa Sanofi anunciou acordo para adquirir a biofarmacêutica americana Kedmon Holdings por 1,9 bilhões de dólares. A operação faz parte da estratégia de fortalecer a presença no negócio de medicamentos para transplantes, além de expandir o portfólio de ativos. Essas foram as notícias corporativas. Deixa eu desejar um ótimo dia, uma ótima manhã, um ótimo retorno de feriado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Olha só, o Peter Santana, bom dia! Você que está no nosso portal bmcnews.com.br. Também o Sandro Figueiredo, desejando uma ótima quarta-feira a todo mundo. Valdenberg Falcão, o Joãozinho está por aqui. O Joãozinho chegou cedo, está desejando até boa noite aqui pra gente. E quem está aqui no nosso canal do YouTube, não se esqueçam de deixar o like.
Tô com o Emerson Duarte aqui, com o Borges, o Fabiano Naciuc, o Daniel Bruno falando assim, e aí, bora mais um dia para perder dinheiro? Vamos ver como que vão estar os mercados nessa quarta-feira, como que vai ser a reação dos ativos aqui no Brasil, né? O que vai acontecer? Será que a Bolsa sobe? Será que a Bolsa desce? Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Guga Almeida aqui para repercutir toda essa dúvida aqui dos nossos telespectadores. Será os 22 por aqui também, o Rafael, cerveja chegando, como todos os dias, cerveja sempre presente aqui com a gente, a Maria Helena de Oliveira, o Iago Jordi, o MPK, desejando um ótimo dia, uma ótima semana aqui pra gente, o Thiago Santos, o Gustavo Watson, o Elcio Santos também por aqui, todo mundo acompanhando, né? O Thiago Rafael, o Luan Valadão, o Tarek tá por aqui também, hoje é dia de perder mais dinheiro, mais um falando que vai perder dinheiro. Ô, louco, pessoal, vocês estão com vontade de perder dinheiro? É isso que eu estou entendendo? Eu não gosto de perder dinheiro, né? Acho que ninguém gosta. Vamos perguntar pro Guga, então, se ele gosta de perder dinheiro? Falar com o Guga, que já está conectado aqui com a gente todas as manhãs, o Guga no nosso pré-market. Bom dia, Guga! Tudo em ordem por aí? A primeira pergunta é, você gosta de perder dinheiro? O pessoal está tudo falando que é dia de perder dinheiro? Bom dia, Felipe. Eu não gosto de perder dinheiro, não. Não sei, se o pessoal quiser perder, pode perder aqui na minha caixinha de correio aqui, que eu vou ficar bem feliz em achar eles para vocês. É isso que eu ia falar, mandar uns boletos aí pro pessoal perder dinheiro, né? O nosso boleto ficar pago, pelo menos. Com certeza, com certeza. Ô, Guga! Não gosto de perder dinheiro, não. Vamos lá, vamos começar. Queria saber contigo aí, né? Se passou bem o feriado, primeiramente, se tá tudo certo. E aí também a gente começar a repercutir, né? O que será que vai acontecer com o mercado? Tava todo mundo nessa expectativa aí. O que vai acontecer? O mercado vai reagir para cima, vai reagir para baixo? Tem tensão entre os poderes? Não tem? Enfim, como que você vê aí toda essa situação, as manifestações que aconteceram ontem e, claro, os impactos disso para os ativos brasileiros, para o nosso mercado aqui? Bom, vamos lá. Eu acredito, Felipe, que o pessoal esperava um pouco uma história um pouco mais dramática no dia de ontem, né? Até porque tu vê que as manchetes depois elas foram bem intensas e, querendo ou não, está se acalorando cada vez mais esse tema da crise entre os dois poderes, né? Tu vê que virou a manchete do momento, até a legião de influencers digitais na parte de finanças usaram muito isso ontem para se promover dentro das redes sociais. Eu acho que é um ponto bem importante também de a gente utilizar como indicador, né? As manchetes que são inflamadas pelos influenciadores financeiros. Eu acredito que isso pode virar uma tese aí de estudo, né? Para que a gente possa ver aquelas manchetes que são mais comentadas pelos influenciadores tendem, né, a trazer uma distorção de realidade, uma distorção de expectativa por parte dos mercados como um todo. Acho bem interessante esse tipo de estudo, né? Felipe, nota que a gente abre o mercado hoje não fazendo novas mínimas em relação ao período mais tenso que nós tivemos nas últimas semanas. Então isso mostra que, de certa forma, né, Felipe, por enquanto, até o momento, é uma questão de ajuste. Eu conversei com o pessoal no programa Geometria na segunda-feira, junto com o Rafa Lara. A gente conversou sobre esse momento, né, que a gente está na nossa bolsa e como a gente já vem precificando cenários negativos já fazem 2 meses e meio. Deixa eu compartilhar a tela aqui, já que me deram um zoom, me deram o direito de aparecer aqui sozinho. Deixa eu compartilhar a tela, porque ninguém merece ficar vendo só o Guga aqui logo no início da manhã, né? Felipe, o que eu queria que a gente refletisse aqui um pouquinho antes, né, de entrarmos no movimento do dia de hoje, é no Ibovespa, tá? Olhando ele aqui para o cenário das atualizações diárias, tá? Eu acredito, Felipe, que a gente vem num processo aqui já de correção desde o dia 7 de junho, tá? Quando o Ibovespa está ali na região dos 130, acima dos 130 mil pontos, mas a gente vem em uma correção mais longa já desde o início do ano, desde ali do dia 8 de janeiro, a gente já vem nesse processo de correção em 2 etapas mais longas. O meu pior cenário seria a Bolsa vir aqui a 112. Ok, seria um pior cenário. Como é que isso poderia acontecer, tá, Felipe, para o pessoal entender? O mercado não conseguir reagir positivamente agora, ou seja, agora mesmo é o restante dessa semana, a gente não vê o mercado reagindo positivamente, a gente não vendo o mercado
voltando lá para os 123 mil pontos, e sim um mercado que ele fique travado ao longo desses 3 dias, viria aquela narrativa de que a semana seria mais curta e tudo mais, e aí sim eu ficaria com um olhar que nossa bolsa poderia ir lá para a região dos 112 mil pontos, tá? 112.200, por aí. Tá? Eu, por hora, eu estou olhando, eu estou de olho aqui nos gatilhos operacionais para entrar comprado. Eu estou com aquela sensação meio que nem a gente viveu no ano passado, aqui nessa época de maio de 2020, né? Ali na segunda quinzena de maio de 2020, onde a gente teve tanto o evento do Moro, ali no final de abril, quanto a questão da reunião ministerial. Existia uma expectativa muito grande que seria uma catástrofe aquele evento. Tá? Acredito que a mesma coisa aconteceu em relação a ontem, né? Uma sensação de uma catástrofe. Tá? Que poderia acontecer uma catástrofe. E aí foi muito menos dramático, ao meu ver. Tá? Pode ser que muitas pessoas tenham uma opinião diferente, eu acho que vale muito essa conversa e essa troca, mas eu estou sempre olhando para a questão do mercado, da resposta do mercado. Não estou dando uma opinião minha política, tá? Estou dando uma análise da resposta do mercado. E aonde eu percebo essa resposta do mercado? Na movimentação do EWZ, na movimentação da Bolsa lá fora. Tá? Como os ativos brasileiros se comportaram no mercado lá fora. Então traz muito também da visão do mercado estrangeiro em relação ao evento de ontem. Tá? Então é uma leitura de mercado fria, sem uma questão do Guga, né, a favor ou contra alguma questão política, tá? É bem mesmo fria em relação a comportamento de mercado, que essa é a minha função aqui, né? É traduzir o comportamento de mercado. Não adianta eu falar um viés pessimista e a bolsa subir 20%, né? Não adianta eu falar um viés otimista e a bolsa cair 20%. A gente tem que ser realista, porque a minha função aqui é falar de movimentos de bolsa de valores. Tá? Então eu estou acompanhando, tenho aqui sinalizações que tem aqui um campo fértil para a gente poder retornar aqui até a região de 126 mil pontos, e é isso que eu estou de olho. Tá? É isso que eu estou de olho. Não deu gatilho, não deu sinal para que vá para lá para cima, vou esperar que venha aqui para os 112 mil pontos, vou aplaudir a turma pessimista que está acreditando que a bolsa vai vir um degrau mais para baixo, e vou me preparar e vou ter, né, a minha cabeça de sequência em cima do processo. Para o dia de hoje, Felipe, o que eu estou enxergando aqui no nosso índice? Tá? Eu tinha uma expectativa que nós poderíamos abrir aqui na região dos 117 mil pontos. Tá? Acabou que o mercado ele abriu foi ali no 117, né? O meu era 116.915, então poderia ter um degrau um pouco mais abaixo. A minha perna, né, de referência, o meu estudo, ele está em cima dessa movimentação que aconteceu aqui entre o dia 6 de setembro às 12h45 e o dia 6 de setembro às 14h40. Tá? Então foi essa última movimentação que nós tivemos de alta, ela foi a minha base de dados que eu utilizei para fazer as minhas projeções de baixa. Tá? Existia aqui um gap que aconteceria entre o 117.680 e o 117, acabou que esse movimento aconteceu com, né, a movimentação de abertura, e a gente já percebe aqui uma reação positiva. Então o mercado voltando a trabalhar aqui acima dos 117.680, 117.700 pontos, tá? Eu volto a ter o meu cenário positivo. Né? O meu cenário positivo, para você ter uma ideia, ele trabalha, Felipe, aqui, ó. Vou apagar aqui meu cenário de baixo, meu cenário de alta, ele trabalha aqui nesse ambiente. É para ir buscar 119.800, né, quase os 120 mil pontos, podendo num mundo muito bom 122, 150. Tá? Então, o meu cenário positivo trabalha para esta região. Tá? Eu, de novo, Felipe, sempre sou um otimista com o dedo no gatilho. Por hora, como minha arma está desengatilhada, né, porque o mercado está nesse processo de ajuste, de correção, eu estou, de verdade, esperando aquele momento para entrar nas compras. Tá? Eu já venho conversando, esse é o mesmo discurso, o mercado não mudou, é o mesmo discurso que eu venho compartilhando aqui com vocês nessas últimas 2 semanas. Uhum. Ô Guga, então você falou aí que a ideia é de compra dos ativos, então se houver uma oscilação para baixo, aí uma queda, talvez seja interessante os investidores olharem aí para aumentarem a exposição e não ver uma queda tão grande assim que vale a pena fazer algum tipo de venda nos ativos, é isso?
Estrategicamente, Felipe, na verdade, o ideal é que tu tivesse já com uma posição reduzida e com caixa para montar a posição, não que tu estivesse carregando a posição. Quem está carregando uma posição e está totalmente alocado, isso de fato é um problema. Tá? E aí, óbvio, né, Felipe, cada caso é um caso. Tá? Então, apesar do cenário ele poder se transformar em algo positivo, ele ainda não deu sinais que, em preço, né, em resposta do mercado, que vale a pena já montar a posição. Está muito próximo. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer na sexta. Né, estamos muito próximos. O que está acontecendo é uma percepção de que as coisas tinham se intensificado de forma negativa ali no dia... Deixa eu só olhar aqui a data certinho para não falar nada equivocado aqui para o pessoal. Tá? Então, o mercado ele tinha ficado mais pessimista ali no dia 19 de agosto. Tá? Ali nós tivemos o período mais tenso, vamos assim dizer. Nós percebemos que tivemos toda essa movimentação de medo, cautela, que foi intensificado, né? Tudo era para o olhar para o movimento de ontem. Eu me lembro semana passada, muitas pessoas me ligavam, analistas, investidores, e o pessoal falava: Guga, tu viu o que vai acontecer na terça-feira? Tu viu toda a paralisação que vai ter na terça-feira? Então, qual era o meu sentimento? Que o mercado ele tinha uma narrativa e tinha uma verdade para o que aconteceria ontem, né? O que aconteceria ontem, né? O que aconteceu ontem, no dia 7 de setembro. A questão é como o mercado ele responde no dia logo após esse evento. Né? Então, para que se faz esse exercício? Para não ficar com viés, né? Para não ficar interpretando mal a resposta do mercado. O que eu estou vendo? Olha, o mercado não faz novas mínimas, mercado não fazendo novas mínimas, começando a reagir. Pega, por exemplo, vamos lá, numa linguagem mais técnica, né? Começa a pegar todos os stops das proteções que o pessoal que estava com mais receio desenvolveu. Isso faria com que houvesse um fluxo de compra e jogaria o mercado novamente lá naquela região dos 125 mil pontos. Né? Estrategicamente, poxa, já tive em todas as posições que tu pode se imaginar ali dentro da corretora e vendo como os players negociam. Eu consigo enxergar. O mercado se protege para um determinado evento não se intensificando, né, e voltando o mercado para um determinado patamar de preço, aciona o stop dos participantes. Aciona o stop dos participantes, o mercado volta a subir para um patamar acima do que estava trabalhando anteriormente. Beleza. Acontecendo isso e havendo alguma evidência que possa melhorar o tom do mercado, aí o mercado vai para um outro patamar. Qual patamar? 130 mil pontos. Tá? Então, a minha leitura de momento, né, e a capacidade de criar estratégia no mercado dentro deste momento, para mim está muito claro. Tá? Tá muito claro mesmo. E me coloco à disposição, né, todas as segundas-feiras, conversar com os telespectadores aqui da BMC News e, de fato, né, e traduzindo e desenhando as estratégias para que eles possam, né, tomar, para que todos os telespectadores possam tomar as suas melhores decisões possíveis. Né? Então, a minha leitura é exatamente essa. Agora, mercado cair, ser oportunidade para comprar? Não. Tá? Não quer dizer isso. O mercado cair do ponto que está agora mostra que o cenário não conseguiu reagir positivamente. A gente vai para um patamar mais baixo e aí a gente vai precisar o quê? Sinais no patamar mais baixo para se comprar. Tá? Então, não é que caiu, vai aumentando posição, fazendo preço médio. Né? Eu acho que esse é um grande erro que muitos investidores inexperientes cometem, né? Porque costumam olhar aquele track record daquelas empresas que deu certo ao longo do tempo e aí imagina que aquilo vai acontecer com toda e qualquer empresa. Não acontece. Né? Tanto que a gente vê aí várias pessoas sofrendo e carregando posições no prejuízo já há muito tempo, e isso aconteceu inclusive com as empresas que hoje são consideradas muito, bonitas, né? Se tu pegar aí pessoas que compraram Vale lá em 2008, certo? Poxa, demoraram muito tempo para ver a cotação voltar para o preço que eles compraram lá atrás. Né? Existem pessoas que têm, por exemplo, Petrobras, Gerdau, própria Gerdau, Siderúrgica Nacional, várias empresas passaram aí quase que 10 anos, né, não voltando para o seu preço que se tinha lá naquele período de 2008, que era um cenário, maravilhoso, principalmente para quem falava de commodity. Então tem que ter cautela, tem que ter estratégia, né, e negociar
negociar ações não é um casamento para a vida toda, bem diferente do que algumas pessoas pregam aí pelo mercado, né? Pô, tem 2 décadas de bolsa e já vi muita coisa acontecer. Maravilha, Guga. Ô, Guga, só uma última questão aqui com você, porque a gente viu aí que tinha toda essa apreensão, né, por conta de tudo que poderia acontecer ontem. A gente viu vários estrangeiros também reduzindo posição, e não só por ontem, né, por todo o ambiente doméstico aqui, risco fiscal, questão das reformas e tudo mais. Você acha que, de repente, com as coisas não saindo tão fora do rumo assim ontem, né, como algumas pessoas previam, talvez o estrangeiro possa voltar a olhar aqui para o Brasil, ou o cenário ainda está meio complexo? Eu acho que as cartas elas ficaram mais claras. Assim, complexo está, cada vez toda vez que a gente vai se aproximando, né, de um momento que tem que ter tomadas de decisões, a gente tem uma sensação de que, poxa, ficou mais complexo. Mas acaba que no processo de tomada de decisão, tu tem que ter as variáveis, né, elas muito bem claras e muito bem tangíveis. Eu acredito que a gente tem as variáveis muito bem claras e muito bem tangíveis agora. Então, precisa-se ter uma tomada de decisão. E qual é o problema no processo da tomada de decisão? É que na tomada de decisão existe alguém que vai ficar satisfeito e alguém que vai ficar insatisfeito. Tá? Então, aquele ambiente que ficar insatisfeito vai ter a sensação de perda. Então vai ter a sensação de que as coisas ficaram piores. Aqueles que estavam que vão ser satisfeitos vão falar, puxa, tá legal. Só que se tem uma decisão, se sai daquele ambiente do tipo da disputa, tem que ter uma decisão, tem que ter uma tomada de decisão, tem que ter um direcionamento. Para onde isso aqui de fato vai? O que não dá é para ficar discutindo, né, ad eterno. Então, principalmente o estrangeiro, ele precisa o quê? Definições. No momento que as coisas começam a ficar definidas, tu vai ver as coisas tomando rumo, nem que seja para o pior. Entendeu? Porque a gente também, se a gente for olhar de 2008 para 2016, né, a gente for comparar com a bolsa lá fora subiu. E a gente aqui com muita volatilidade mesmo, a gente ameaçava começar a melhorar e caía para um degrau menor. Ameaçava começar a melhorar, caía para um degrau menor. Ameaçava começar a melhorar, caía para um degrau menor. O único momento que acabou a esperança e se criou, né, todo um cenário de pessimismo foi ali naquele período que antecedia ali 2016, que aí veio toda uma narrativa, né, de fim de Brasil e tudo mais. Só que, poxa, se tu for olhar no movimento da Bolsa, foi o último dos últimos movimentos de baixa. Já vinha se deteriorando já há muito tempo o mercado como um todo. Só que aí o que acontece? Expectativa de que vai melhorar, não melhora. Expectativa de que vai melhorar, não melhora. Expectativa que vai melhorar, não melhora. Tá? Então, por isso que eu comento, né? A gente vai ter momentos de alta, a gente vai ter momentos de baixa. Dependendo do momento em que tu tenha um gatilho operacional, tu pode ter uma expectativa de um movimento mais amplo, por um lado, ou menos amplo. Tá? Se a gente tivesse tido um gatilho há um mês atrás... Tá? Há um mês atrás, exatamente, poxa, nosso movimento de alta ele teria surfado essa onda que surfou as bolsas norte-americanas e teríamos ido para um patamar acima dos 130 mil pontos. Ok, não foi, né? Não teve gatilho. Paciência. Recolhe as expectativas, aguarda um outro momento e aí fica de olho para ver se vai ter o gatilho novamente. A questão é que em algum momento vai ter esse gatilho. Óbvio, né? Tu não pode ter o mesmo cenário de um mês atrás agora. Os cenários eles vão mudando, né? Eles vão mudando. Por quê? Porque em algum momento no tempo foi sendo tomado outras decisões e isso gera consequências. E o investidor precisa aprender a olhar as decisões que foram tomadas, as consequências que elas são geradas, e aí o quanto a gente está se aproximando de uma outra decisão. E como a gente está se aproximando de um outro período de decisão, para mim é ótimo, o mercado vai ficar mais claro e o movimento vai ficar mais definido e eu vou saber exatamente o que eu tenho que fazer. Né? Por isso que é importante esses momentos, entendeu? De novo, toda tomada de decisão, principalmente nesse ambiente político que a gente está vivendo agora, óbvio que vai ter um grupo que vai ficar satisfeito, óbvio que vai ter um grupo que vai ficar insatisfeito.
Porque se os dois grupos já estivessem satisfeitos, não estaria tendo um processo onde teria que ter uma mudança e uma tomada de decisão, porque estariam satisfeitos. Né? E não é o que está acontecendo. Então a gente está vendo quase que um processo de um conflito bem vocal. É só olhar as redes sociais de ontem. Ou eu estou seguindo as pessoas erradas, né? Mas para mim, dentro das minhas redes sociais, o que eu fui impactado aqui, eu fiquei assim, do tipo, né? Tem que ser estudado, né, os posts dos influencers, porque de fato, né, isso está gerando uma expectativa de massa absurda. Maravilha. É isso aí, Guga. O pessoal concordando aqui, o Peter falando mega aplausos pro Guga, concordo totalmente com você. Ele falou 200%. O Wagner falando assim, tô contigo, Guga, opinião clara sem ficar em cima do muro, parabéns. É isso aí, Guga, maravilha. E hoje a gente, claro, fica monitorando aí as declarações, né, dos presidentes dos outros poderes, do Legislativo e também do Judiciário. E vamos monitorar a Bolsa, vamos ver o que acontece aí, se vamos para o patamar positivo que você colocou aí na sua análise ou para o negativo, vamos ver os desdobramentos. Mas é isso, Guga. Bons negócios aí para você, ótima quarta-feira e nos vemos novamente amanhã aqui no Pre-Market. Com certeza. Bons negócios, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, abraço, Guga Almeida. Esse foi o Guga Almeida trazendo sua visão, sua análise aí, muito sensato. Como diz o Denis Maroc aqui, ó, muito sensato, Guga, concordo com você. E aqui a Paula Moraes já chegando, já deixando a deixa aqui, né? Felipe, vamos terminar logo esse pre-market aí, que hoje eu estou com vontade de trabalhar, Paula Moraes. Wagner Silva por aqui, o Helder, também o Paulo Ricardo, deixando o like, parabéns, Felipe. Obrigado, Paulo, um abraço para você. Geraldo Sintra, Carlos Henrique, Comunidade Livre aqui também, o Emerson Kolcheski, o Daniel Morales por aqui chegando também. Lucas Holanda, forte abraço para você, Lucas, tamo junto. O Hamilton, David Perillo, o Padeiro Trader, olha só, sensacional. E era esse o tipo de jornalismo que eu precisava assistir. Valeu, Padeiro Trader, um abraço para você. O Yuri Fernando, Jun de Curita, meu querido, meu irmão, Gustavo Jun de Curita, bom dia para você, meu querido. E para todo mundo que está nos acompanhando também. Eu vou ficando por aqui, quero chamar a Paula Moraes, eu só para não perder o jeito, né? Avancei 8 minutinhos aí, mas é que eu não trabalhei segunda, hoje eu tô no pique, Paula. Bom dia. Bom dia, Felipe. Quiser ficar aí mais 2 minutos, é de praxe, tudo bem. Vou começar a mandar abraço. Acho que já até que mudar o horário aqui do programa, mas tá certo. E aí, como que foi? Tudo bem? Tudo ótimo. Mudança, tá tudo em ordem já? Feriado de mudança. Em Aquelas ordem nunca fica, todas, né? Caixa pra tudo quanto é lado. Não, nunca fica. Eu desmanchei minha última caixa depois de 3 anos de mudança, faz um mês mais ou menos. Então, é por aí que vai. Tô no prazo ainda. Tá certo, Felipe. Obrigada. Beijo pra você. Até daqui a pouquinho. Valeu, bom jornal.